Juros abusivos com o advogado tributarista Felipe Martins, que está aqui com a gente. Oi, Felipe, bom dia, obrigado pela visita. Bom dia, muito obrigado por ter me recebido. Bom dia a todos os ouvintes. Felipe, o que é juro abusivo, né? Como é que se caracteriza essa questão de juros abusivos? Bem, é uma coisa um tanto quanto complexa, então vamos tentar traduzir isso aqui. Juro abusivo, a gente precisa entender o conceito. Existe uma coisa no Brasil chamada Banco Central. Ele quem vai determinar a taxa de juros para todos os contratos. Contrato de capital de giro, contrato de financiamento imobiliário, contrato de financiamento de carro. Qualquer contrato bancário é o Banco Central que determina os juros. E os juros são determinados por mês ou por ano, tá? Normalmente, os dois. Agora, os bancos, eles sabem quanto que o Banco Central vai colocar de juros, eles têm uma série de economistas e contabilistas lá dentro, e eles estipulam as taxas, claro, de acordo com o crédito da pessoa, segurança e inúmeras coisas que somente o banco faz. Se o banco te der uma taxa de juros superior a 50% do que o Banco Central determinou, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina e o STJ entendem que é abusivo. Por exemplo, se a taxa de juros for de 10% ao ano, e o banco te der uma taxa de 16% ao ano, ele é abusivo. Agora, se te der uma taxa de 15% ao ano, fica na regra dos 50%, então não é abusivo. A gente vai precisar olhar caso a caso para ver se ele é ou não é abusivo. E como é que o consumidor consegue ter essa noção, né? Ou ele pode começar a perceber que ali pode ter alguma abusiva, pode ter um juro abusivo embutido no financiamento? É muito difícil só de saber olhando o contrato se ele é abusivo ou não. Muitas vezes nem o advogado sabe só olhando o contrato. Um pouquinho pela experiência a gente consegue verificar. Agora, o correto é a gente fazer uma análise completa baseado no quadro do Banco Central. Aí sim a gente vai ter um entendimento se ele é abusivo ou não. Mas o grande segredo para um contrato bancário é ler ele e, na dúvida, questionar, perguntar. Isso está correto? O que é essa taxa? Por que eu estou sendo cobrado? Enfim, questione que você vai conseguir saber se eles estão querendo colocar alguma coisa que é indevida ou não. Para ter certeza de se há ou não abusividade, né? Como é que o consumidor pode fazer? O correto, na verdade, é procurar alguém especializado, tá? E quando eu digo alguém especializado, é normalmente um advogado que atua na área de direito bancário, porque ele vai conseguir te dizer exatamente o que os juízes estão decidindo, o que a lei fala sobre o assunto e se o teu contrato tem cláusulas que são abusivas ou não. E é possível reverter isso judicialmente? Com toda certeza, tá? Se houver alguma cláusula ali que é determinada como abusiva, a gente consegue reverter. Deixa eu te dar um exemplo. Imagine que você compre um carro numa revendedora de veículos. Esteja ali no seu contrato uma tarifa de avaliação do veículo. A garagem precisa contratar alguém para avaliar o veículo que ela já vistoriou contigo? Então, isso não precisa. Normalmente eles cobram R$ 1.100 a mais no contrato, 400, 1.600, depende do contrato. Isso os tribunais já vêm entendendo que é abusivo. É uma cobrança indevida onde o banco ou alguém está embutindo aquele valor no teu financiamento para ganhar lá em cima. Isso é considerado abusivo. Onde é que é comum constatar abusividade quando se fala de juros, por exemplo? Tu diz o contrato que é considerado abusivo? Onde é que se encontra mais abusividade, né? É possível se encontrar mais essa situação quando se refere a juros, né? A taxa de juro aplicada em cima daquele determinado financiamento. Se a gente parar para olhar no Brasil, onde a gente tem poucos bancos e quase todo mundo está precisando hoje de crédito para fazer alguma coisa, principalmente as empresas, hoje quase todo contrato do dia a dia a gente encontra abusividade. Contratos de compra de veículos, normalmente eles são abusivos. Contratos de capital de giro para empresas, contratos de limite de crédito, muitos contratos onde você faz o rotativo do seu cartão de crédito tem juros abusivos. Os contratos do dia a dia normalmente se tem juros abusivos. Há ainda algumas questões envolvendo financiamento de imóveis.
Essas são menores, mas também existem. Então, o ideal é sempre ter um profissional ao lado para conferir todos os contratos. Então, vamos pensar o seguinte, é uma área muito complexa, são muitos detalhes que a gente precisa olhar. É que nem quando você fica doente, né? Ah, pode ser gripe, pode ser isso, pode ser aquilo, mas o certo é sempre a gente procurar um médico para ver se não tem algo a mais ali, né? Que vai nos complicar lá na frente. Com um contrato bancário é a mesma coisa. Se a gente parar para pensar, não, isso aqui é isso aqui, a gente resolve dessa forma, a gente pode resolver isso agora e criar um problemão lá na frente. Ou muitas vezes a gente contrata um advogado, ou senta e conversa, pergunta, e ele vai te direcionar. E vai falar, olha, isso aqui vai dar um problema lá na frente, então toma cuidado com isso aqui. Muitas vezes é só uma olhada no contrato que a gente já consegue dizer, tu vai ter um problema aqui. Né? E normalmente a gente sabe quando a gente vai ter um problema lá na frente. A gente conhece o dia a dia, se a gente fica desempregado, se a gente tem alguma conta, se a gente tem algum imprevisto, a gente sabe, mês que vem vai dar problema. Então a gente precisa sempre se antenar. Para tu teres uma ideia, alguns contratos, financiamentos de carro, financiamentos de imóveis, eles têm um seguro que já vem embutido, chamado prestamista. No caso de desemprego, esses seguros eles chegam a pagar 3 ou 4 parcelas do teu carro, do teu apartamento, ou às vezes até do teu contrato. E é uma coisa que você tem direito e muitas vezes tu não sabe. Então, às vezes, tu estás com uma busca e apreensão de um veículo, sendo que isso já deveria estar pago pelo banco. Às vezes só faltou aquela comunicação. Um bom advogado vai conseguir pegar isso e te ajudar, entendeu? O segredo está no contrato, então, né? No conhecimento do contrato. E na dúvida, sempre questionar. Sim, com certeza, tá? O direito bancário ele é feito basicamente de prova documental. Ou seja, é um documento, é um contrato. Não, tudo que o vendedor, ou alguém de uma garagem, ou o gerente te falar, tu não podes considerar. O certo é tu ver o que está no contrato. O que está no papel é o que está valendo. O que tu vai assinar é o que está no contrato. Então, sim, aí, a partir dali, é o que está valendo. E na dúvida, o que está no contrato é o que vale. E sempre questionar, sempre perguntar para conseguir entender e daí a gente não cai numa armadilha lá na frente. O consumidor tem essa consciência ou aquela ansiedade de conquistar algo, né? Muitas vezes é um sonho de vida que está sendo conquistado, um imóvel, um veículo ou algo assim, que só consegue se conquistar através de um financiamento, acaba tampando muitas coisas, né? Que ele acaba não percebendo. Isso é muito comum, tá? Muito comum. Posso até te falar que muitas vezes é dia a dia, mas o sonho daquele carro novo que está ali na vitrine, já com um laço em cima, balões e o teu nome, tu vai querer fazer qualquer coisa para buscar. E é aí que eles se aproveitam para colocar alguma vantagem a mais para quem está revendendo, para que você tenha esse sonho de consumo. Isso no Brasil é muito comum, infelizmente, mas é comum. Então, por isso que a gente tem que sempre se atentar. Quando a gente sempre vai impulsionado para comprar alguma coisa, a gente sempre tende a cair numa armadilha, né? Às vezes a gente precisa se planejar um pouquinho mais. Mas, depois que aconteceu, não tem muito o que a gente fazer, né? É só verificar onde está o pulo do gato ali. É possível rever um contrato de financiamento de longo prazo? Com certeza. Quem já está aí, por exemplo, um imóvel, o cara financiou em 20 anos, já está há 10 anos pagando esse imóvel. Ele consegue rever, ver se tem alguma abusividade, taxa abusiva, algo nesse sentido e reverter? Mesmo se ele já quitou o contrato. Tá? 5 anos após a quitação do contrato, você ainda pode rever ele. Então, às vezes, tu pagou um financiamento inteiro, seja de um apartamento, seja de um veículo, às vezes de um empréstimo bancário. No momento que tu quitou ele, a gente pode sentar e ver e falar assim, opa, aqui tu pagou a mais. Então a gente vai ter que entrar com uma ação revisional justamente para que o banco te devolva o que você pagou a mais. Também tem como. E é comum isso, acontecer essa situação? Por exemplo, chegar alguém lá com financiamentos, fazer a revisão do contrato e ver que tem abusividades naquele contrato que o consumidor não percebeu? Sim, isso é extremamente comum. O que não é comum é alguém chegar com o contrato quitado para daí a gente rever. Isso não é tão comum. Acontece, mas não é o habitual. Agora, uma pessoa chegar e falar assim, eu estou com um problema no contrato, isso existe. E problemas bancários não são só contratos, tá? Às vezes, se a gente for falar sobre alguma situação, um erro bancário, eles estão debitando uma conta de luz que não é minha.
Isso também é um procedimento bancário, né? Então, está envolvendo banco, envolve seguradora, isso tudo está no ramo do direito bancário. Tudo isso a gente consegue reverter. Do jeito que você fala, o grande problema é nós não conhecermos os nossos direitos, né? E os caminhos para tentar resolver essas situações. Né? Com certeza, né? O grande objetivo dos bancos é que você não conheça isso. Se todo mundo tiver conhecimento pleno dos seus direitos, aí os bancos vão ter uma queda considerável na sua margem de lucro. E isso é o que eles não querem, né? Todo mundo quer ganhar mais, isso é fato. Mas se todo mundo tiver conhecimento, um pouquinho de conhecimento, a gente já vai conseguir transformar muito, né, o mundo que a gente vive. E com certeza não cair nesses golpes, esses contratos que tem por aí hoje. Portanto, é possível. Teve uma época, hoje eu já não ouço com tanta frequência, que a gente ouvia muita propaganda falando que os financiamentos a longo prazo eram possível reverter, você está pagando uma prestação alta demais, tem taxa, dando a impressão para a gente que todo longo financiamento tinha abusividade. E que um milagre fazia você diminuir sensivelmente a sua prestação. Cara, é isso mesmo? Quem dera. Milagre, infelizmente, não existe, tá? Não existe. Hoje você vê muitas empresas que vendem milagres, né, por aí. Eles vão rever um financiamento de contrato de veículo que você comprou e vão falar, tu tem que esconder o veículo porque eles vão entrar com busca e apreensão. Gente, com todo respeito, mas isso não está na lei, isso não é legal, isso não é direito bancário. Isso é um oportunista se aproveitando de uma situação. Se alguém falar isso para você, desconfie. Tá? Agora, se é possível reverter de forma milagrosa, já adianto para vocês que não. Não existe milagre. A gente não tem como mudar esse cenário. O que existe é um procedimento correto, onde a gente vai verificar, vai avaliar, vai verificar o resultado correto, vai ingressar com uma ação, vai depositar um montante que a gente achou como incontroverso num processo. O juiz vai deferir uma medida liminar para que você fique com bem, para que o banco não te inscreva nos órgãos de proteção ao crédito. É todo um processo. São todas várias informações que a gente vai dando para o consumidor, mas não pense que é um escudo que tu vai usar para se blindar e nada vai acontecer e você não vai ter que pagar nada. Não é assim que funciona. Temos que ficar atentos, acima de tudo, a esses ditos milagres, né, de diminuição de até 50% na prestação. Agora, o que é indicado é de que, na dúvida, se você tem um contrato de financiamento a longo prazo, procure um especialista, né? Faça uma revisão desse contrato com um especialista para verificar se há ou não algum tipo de abusividade. Mas sempre lembrando, né? Isso é tudo um processo jurídico que é lento e pode ser muito demorado a sua conclusão, né? Com certeza, né? O ideal é sempre procurar um advogado de sua confiança. O advogado de sua confiança vai conseguir te instruir da melhor forma. E, novamente, né? Todo o processo no Brasil, ele é demorado. É muito raro um processo ser muito ágil. Então, o que a gente precisa é ter muita cautela, com uma orientação de um profissional correto, a gente vai conseguir ver o que é melhor para a gente em cada situação, em cada processo. Né? Se eu procuro um profissional e ele me diz, aqui tem abusividade, para de pagar. Eu paro de pagar? Vai muito de profissional para profissional. Eu não recomendo isso, tá? Eu não recomendo porque pode ensejar muitas outras situações. Como, por exemplo, se for o caso de um contrato que você tem pessoa física junto com o banco. Se tu parar de pagar, teu nome vai para o SPC e para o Serasa. Você vai ficar negativado. Né? E o banco tem razão. E a reversão disso vai te custar dinheiro também, né? Com certeza, né? Se tu tiver um veículo, eles vão simplesmente entrar com uma ação de busca e apreensão por não estar sendo feito pagamento. E o pior de todas, se você tiver não parar de pagar o seu financiamento de imóvel, hoje eles nem entram mais com o processo. Eles fazem tudo isso via cartório e tomam o teu imóvel. E ele vai a leilão em questão de meses. Então, essa é uma orientação que eu não recomendo para ninguém. Ficar atento acima de tudo. Com certeza. Quando ocorre busca e apreensão de um bem financiado, em que situação é possível reverter essa medida?
Olha, são várias as situações, porque existe uma lei bem específica que diz o que a casa bancária tem que fazer nesses termos. Desde a notificação do valor em aberto que você tem que efetivamente pagar, emitida por um cartório, a desde o cálculo de todo o contrato vencido na ação de busca e apreensão. É meio técnico esse assunto, mas se um desses requisitos não for cumprido e eles vierem a apreender o seu bem, você tem um prazo para estar impugnando o valor da causa, que é depositando todo o montante que está em aberto em até 5 dias, para daí então a gente reverter essa situação. É um processo mais complicado, mas pegando um furo ali no meio, o banco dança. Então tem que tomar o banco tem que tomar bastante cuidado com essa ação, senão é muito fácil a gente reverter. Por isso a gente imagina que só acontece quando não resta mais nenhuma alternativa mesmo, né? Ah, exato. O banco, via de regra, ele não gosta muito da busca e apreensão, porque ela é uma ação certeira. Você vai para pegar o veículo da pessoa. Você vai buscar aquele veículo e trazer para se apreender, né? Eles preferem muito mais uma ação de execução, onde não é só o teu carro que vai entrar no jogo, vai ser tua conta bancária ou qualquer outro bem que você tenha. Então, os bancos acabam optando. Embora entrem bastante com essa ação, não é uma ação que eles prefiram fazer. Felipe Martins, advogado tributarista. Obrigado pela tua participação, Felipe. Eu acho que o que a gente pode deixar para a nossa audiência como orientação é que se você tem um financiamento a longo prazo e tem dúvidas sobre a abusividade nesse contrato, consulte um profissional para avaliar se há ou não alguma cláusula aí, ou aplicação de juro, ou uma taxa que pode ser abusiva, né? E aí buscar reverter essa situação em caso de dúvida. E se você for fazer um financiamento a longo prazo e teme alguma coisa, né, consulte um profissional também para saber ao que você deve ficar atento antes de assinar um contrato, não é isso? Com certeza. Esse é o melhor dos mundos, tá? Às vezes contratar um advogado, quando eles mandam somente uma proposta, né? É só a proposta, ainda não está o contrato firmado. E ali o advogado já vai falar, toma cuidado com A, B ou C. Isso aqui pode dar problema lá na frente. Mas é muito raro isso acontecer, a gente sabe que é difícil. O Brasil não tem essa cultura, né, que é o hábito da prevenção. É o preventivo, né? A gente não tem essa cultura, infelizmente. Mas com certeza, né? A gente acaba pagando muito menos, né? Porque a gente não vai precisar entrar com processo judicial lá na frente, porque a gente já vai se antecipar. Então, é um processo que sai muito mais barato e muito mais rápido, porque tu resolve isso em 1, 2 horas. É verdade. Então, a gente não precisa ficar anos no judiciário. Obrigado, Felipe, pela participação. Muito obrigado por ter me recebido aqui. Obrigado a todo mundo que está ouvindo e forte abraço, um ótimo dia a todos. Felipe Martins, advogado tributarista, conversou com a gente nesta manhã.